Isso aqui é um gravador, é um microfone. Não é um brochezinho de raiozinho, não. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, que brochezinho legal que o pastor usa. Não, é só um microfone. Então, durante essa série, a gente quer gravar toda ela para você acompanhar essa série no YouTube. Por quê? Ela vai ser um pouquinho mais consistente do ponto de vista de teologia. Vai ter muita teologia aqui para você. Isso assim, pastor, então eu já não gostei. Eu gosto de pregação que é papum, que resolve minha vida. Eu vou desafiar você a não olhar por esse prisma e você entender que quanto mais teologia você ouve e aprende, mais fácil vai ser você aplicar isso na sua vida. E eu não estou dizendo que eu vou deixar aqui um tratado teológico acadêmico para você. O que eu estou dizendo é que a gente vai ter uma questão um pouco mais densa, um pouco mais sólida. E se você tiver dificuldade com alguma coisa, perder alguma coisa, você vai poder ir para o YouTube, revisitar e anotar e depois me chamar para um café para a gente ter longas 4, 5 horas de conversa, que é o que a gente gosta. Se você quiser trazer papel, caneta, anotação para essa série de pregações, faça isso. Pode ser uma boa. Isso não é uma escola bíblica, você vai perceber o que diferencia o momento de ensino puramente, o momento de pregação. É que no momento de pregação a gente aplica o texto para a realidade da vida e no momento de ensino a gente não tem essa preocupação. A gente só expõe o conteúdo sem nenhuma aplicação clara para a vida. Nesse caso, a gente não vai só ensinar o texto, a gente vai aplicar ele para a vida. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que tem questões que são mais densas, mais elaboradas e talvez você precise anotar e desenvolver essa questão. A nossa série ela chama Pacto, a resposta de Deus para uma era sem compromisso. Esse não é um termo tão usual. Eu não sei se você percebeu que esse nome geralmente é atrelado a coisas negativas, né? Pacto com o demônio, ou pacto com o oculto. E, na verdade, a gente precisa resgatar essa linguagem, porque ao longo da história da igreja, esse termo pacto, ele sempre foi usado, principalmente pela via mais reformada, e que nós podemos chamar de os presbiterianos. A gente sempre utilizou essa nomenclatura como algo que fazia referência à forma como Deus se relacionava com o homem. Em outras palavras, o presbiterianismo ou os irmãos presbiterianos, eles sempre usaram o termo pacto para fazer referência na forma como Deus se relaciona com o homem. Em outras palavras, Deus se relaciona com o homem através de um pacto. E que pacto é esse? A gente vai descobrir ao longo de toda essa série. Só que antes de entrar nas questões mais bíblicas, as aplicações mais claras para a sua vida, eu queria fazer uma reflexão importante sobre Pessoal, só abre o slide quase que eu solto um amor aqui, porque hoje é o meu amor que está no slide. Mas o nosso slide, ele traz uma reflexão primária, que é um dilema que a gente leva para a vida de forma inconsciente, que é o seguinte: liberdade ou segurança? E não é que a gente faça isso conscientemente, tá? É que instintivamente a gente lida com questões em que a gente aplica isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Bom, você tem países que são muito seguros, mas que há pouquíssima liberdade. E você tem países que são muito liberais, só que pouquíssima segurança. Questões financeiras, isso daí para quem investe em Bitcoin, essas coisas, você vai saber muito bem. Se você que tem aí os seus 2 Bitcoins na conta e está para lá de rico, você sabe que você tem muita liberdade, mas segurança. Alguns dizem que sim, mas para um investidor talvez mais seguro vai dizer, não, isso aqui não tem segurança porque eu não estou vendo Bitcoin, tem uma questão ali mais cibernética e por aí vai. E você que investe e sabe que tem questões seguras, a liberdade de você tirar a liquidez disso também é ruim. Isso se aplica em muita coisa, nas suas relações inclusive. Relacionamentos em que você tem aquela segurança de um casamento, mas você não vai ter a liberdade de jogar bola numa sexta-feira à noite. E também você que quer ter a liberdade de não se relacionar com ninguém, você vai oferecer a sua vida como sacrifício de alguém que talvez vai dilacerar ela sem te dar nenhuma segurança de um relacionamento sólido e consistente. A realidade desse dilema, ela se dá nas questões da vida. Só que eu queria desafiar você a pensar que talvez isso é um falso dilema. Nós criamos isso como sociedade e não é de hoje. Alguns filósofos e sociólogos já trabalharam esse conceito e parece que isso se repete ao longo das eras, porque nós não conseguimos conciliar bem isso e, portanto, a gente entende como um dilema.
Mas eu queria desafiar você ao longo da série de que isso não é um dilema necessariamente. Um filósofo contemporâneo chamado Zygmunt Bauman, ele vai tratar isso no seu livro, na sua tese Modernidade Líquida. Ele vai dizer que uma sociedade sem compromisso, ela também não carrega o peso. Inclusive, ele vai chamar essa ideia da liberdade ao extremo, abrindo mão da segurança e dos compromissos mais sólidos, de fluidez ou de liquidez. Definindo isso, definindo que é alguém líquido, alguém mais fluido, ele vai dizer assim: os fluidos, ou seja, aqueles que optam pela liberdade em detrimento, abandonando qualquer segurança, eles se movem facilmente. E eu queria muito que você prestasse atenção nessa leitura, de como ela exemplifica a nossa sociedade, de como ela demonstra as nossas relações e de como eu e você, a gente se parece muito com o que ele está dizendo aqui. Eles fluem, escorrem, esvaem-se, respingam, transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam, são filtrados, destilados, diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos, contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. Do encontro com os sólidos emergem intactos, enquanto os sólidos que encontraram, se permanecem sólidos, são alterados, ficam molhados ou encharcados. A extraordinária mobilidade dos fluidos é o que os associa à ideia de leveza. Há líquidos que, centímetro cúbico por centímetro cúbico, são mais pesados que muitos sólidos, mas ainda assim tendemos a vê-los como mais leves, menos pesados que qualquer sólido. Associamos leveza ou ausência de peso à mobilidade e à inconstância. Sabemos que pela prática, que quanto mais leve viajamos, com maior facilidade e rapidez nos movemos. Em outras palavras, ele está dizendo o quão difícil é conviver com alguém fluido ou numa estrutura fluida de relacionamento. Não sei se você já tentou, lógico que já tentou, pegar água com a mão e o quanto ela se esvai da sua mão, é um pouco de como ele define a nossa mentalidade contemporânea. E não é assim quando você começa a se relacionar com alguém, parece que você está tentando pegar um passarinho ali. Você está tentando, de alguma forma, fazer uma amizade, fazer um relacionamento de casamento. A dificuldade que é estabelecer conexão com alguém verdadeira. Como ele muito bem define aqui, se você está diante de alguém que é fluido, essa pessoa ela foge, ela se esvai, ela não consegue ser pegada, ela não consegue ser colocada numa relação sólida. E todos nós, em algum nível, somos influenciados por essa vida líquida da nossa modernidade. Alguns chamam isso de pós-modernidade ou modernidade tardia, mas Bauman chama isso de modernidade líquida. Ele está dizendo que o espírito da época, que a mentalidade da época é quanto mais fluido você for, melhor. Te dá poder. A conta que a nossa sociedade faz, ela é essa daqui, ó. Vida líquida é igual a leveza. Isso é igual a poder. E de fato é. Quer ver? Olha só como é que as coisas são. Trabalho. Você não quer mais um trabalho tão sólido assim às vezes. Você quer um trabalho que seja fácil de manobrar na sua dinâmica, que seja fluido. Isso te dá leveza, isso te empodera. As relações da mesma forma. A nossa mentalidade ela é muito mais construída para isso. E por que eu estou dando esse panorama todo, quase que um panorama filosófico para você? Porque a nossa mente trabalha de formas diferentes à medida que o tempo vai avançando. E se nós não entendermos como nós temos pensado a vida, dificilmente a gente vai responder às questões da perspectiva bíblica com as respostas que nós precisamos. Esse conceito, talvez para alguém há muito tempo atrás, não era tão desafiador. Falar de pacto, de relacionamento sólido com Deus, há tempos atrás, talvez não era uma questão tão anticultural quanto é agora. Isso parece não fazer sentido, porque você e eu acostumamos a pensar que uma vida líquida é igual a uma vida leve, e uma vida leve é igual a poder, e esse empoderamento te seduz. Sem compromisso, sem peso. Já viu o quão é difícil você ter compromisso com alguém hoje? O quão difícil é alguém se comprometer com você como amigo, como irmão, como marido, como esposa, como filho. Parece que a todo tempo as relações vão se romper, vão ruir. Que angústia viver nesse tempo, meu irmão. Que angústia. A cada passo parece que um casamento vai acabar. A cada passo parece que uma amizade vai acabar. A cada passo parece que alguém vai sair de uma igreja, vai mudar de igreja, vai mudar de pastor, o pastor vai sair da igreja. Parece que a cada passo as relações vão se romper em algum nível. Antigamente, para um casamento acabar, antigamente para uma amizade acabar, para uma igreja acabar, para alguém mudar de igreja, para alguém fazer uma ruptura dessa forma, para alguém deixar de ser amigo de alguém, era um trabalho. Era uma luta. Talvez só a distância fazia isso acontecer. Hoje, sem brigas, sem discussões,
sem nenhum escândalo, simplesmente fluindo como água, as pessoas vão saindo das suas relações. Isso é triste. Imagina, não sei se você já teve infiltração na sua casa, espero que não, mas se você já teve, você sabe a luta que é, quando começa a cair infiltração e você tenta de tudo para conter aquela água, ela não para. A água acha uma brecha. Assim são os fluidos. Ninguém os contém. Eles escapam do casamento, eles escapam das amizades, eles escapam da igreja, eles escapam do trabalho, eles escapam de tudo, porque eles são leves, eles são empoderados. E você e eu somos treinados a sermos leves, empoderados. Só que o grande problema é que nem sempre essa cultura de desapego, ela vai te empoderar, e isso é bom. Isso não necessariamente é algo bom. Essa cultura do desapego, ela na verdade é perversa, é contrária à Escritura, é contrária à mente de Deus, é contrária ao que eu e você pensamos e deveríamos pensar sobre a vida cristã. Nós não somos chamados a sermos fluidos. O cristão deveria ser a pessoa mais sólida que alguém conhece. Deveria ser alguém resoluto no seu casamento, resoluto nas suas amizades, resoluto no seu trabalho, resoluto na sua igreja. Alguém que não é contido, mas se contém nas relações. Alguém que não precisa ser forçado a permanecer, mas consiste em permanecer. Alguém que não é convencido a ficar, mas escolhe permanecer e ficar como uma rocha diante das tempestades da vida. Você, cristão, que pensa em romper casamentos, amizades, trabalho, igreja, por nada, por mera fluidez da vida, essa série é um alerta para você. Essa série é um alerta para você que pensa que a vida é como um oceano e você é uma gotinha d'água caminhando para lá, numa fluidez líquida da pós-modernidade. Você vai morrer nesse oceano, e não afogado. Você vai morrer como parte dele. Uma água que desemboca não para o rio da vida, mas uma água que desemboca para o rio da morte. A fluidez que a sociedade moderna propõe, ela é danosa, ela é perigosa, ela pode acabar com a sua vida. Essa sensação de que a solidez da relação, de que estar firme em uma relação é opressivo, é ruim, é angustiante, é chato, é cansativo, isso não provém da Escritura. Essa série, ela tem realmente a ideia de dizer para você que sem compromisso não tem vida. Sem compromisso, sem peso? Talvez. Mas sem compromisso, sem vida. Não há vida aonde não há compromisso. E essa primeira pregação de hoje é para provar para você que a vida depende de compromisso. Sem compromisso, sem vida. Deus não escolheu que a realidade na história acontecesse a partir de relacionamentos informais ou fluidos. Deus escolheu que toda a realidade do cosmos, que tudo isso que Ele criou, fosse estabelecido por um compromisso, por um pacto, por uma aliança. Eu quero que você agora abra muito a sua cabeça, coloque aí aquele modo turbo, hiperturbo, para você talvez mudar o conceito que você tem de como Deus criou todas as coisas e como Ele escolheu que as coisas fossem conduzidas. Aquela ideia de um relacionamento informal entre Deus e a criação e o seu povo, isso daí não procede da Escritura, muito pelo contrário. Portanto, eu queria que você me acompanhasse na pregação de hoje. Eu e você, nós fomos criados para a aliança. Nós fomos criados para um pacto. Nós fomos criados para sermos sólidos. Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Agora sim a pregação começa. Até então foi um bom panorama da série, para você entender o porquê dela. Eu não estou pedindo mais 50 minutos para você não, tá? Eu vou contar isso tudo dentro do mesmo pacote, fica tranquilo. A dinâmica que você vai ter agora é um texto bíblico muito conhecido. Muito conhecido. Dificilmente você nunca leu esse texto. Eu arrisco dizer que não há uma pessoa nesse auditório que nunca tenha ouvido falar, que nunca tenha visto esse texto. Porém, eu quero agora que você olhe para ele por um prisma diferente. Eu quero que você mastigue ele de forma muito prazerosa e muito cuidadosa. Gênesis 2, versículo 15 ao versículo 16. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Até aqui. Bom, eu não sei se você sabe, mas é bom já botar isso na sua conta aí da anotação. Quem escreveu Gênesis foi Moisés,
Um homem do Antigo Testamento, sabe? O profeta Moisés, líder Moisés, aquele homem que foi meio que um profeta, rei de Israel ali no Antigo Testamento. Ele era o homem que Deus escolheu para resgatar o povo do Egito. E até então o povo de Israel não tinha um registro escrito da história de como tudo começou. É muito provável que esse relato da criação, ele era passado entre as gerações. E é muito provável que quando Moisés liberta o povo do Egito, muito pouca gente tinha acesso a esse relato com toda a sua integralidade. E quando Moisés recebe esse relato da parte de Deus, ele está dizendo isso para um povo que desconhecia quem Deus era e como era a relação de Deus com esse cosmos, essa realidade que você bem conhece. Então imagina você que quando Moisés escreve esse texto, ele está escrevendo para pessoas que passaram 400 anos no Egito, sendo moldados a uma visão de mundo panteísta, que é a ideia de que o mundo é uma emanação de Deus e, portanto, o sol, a lua, os elementos da natureza são deuses ou uma parte de Deus. E, portanto, para eles, a realidade não era tão bem definida como Moisés está definindo aqui. Moisés está colocando para eles um novo paradigma, uma nova cláusula, um novo conceito, uma nova realidade. Para eles isso é novo. Para mim e para você isso é batido, né? Ah, Deus criou, beleza. Você nasceu num país que é catequizado ou colonizado por uma nação que era cristã. E, portanto, você tem isso como pressuposto. Mas se você nunca tivesse ouvido falar sobre um Deus que criou todas as coisas e visse esse relato, a sua mente iria abrir igual uma caixinha de música para ficar tocando a musiquinha ali um tempão. Porque isso aqui é novo para eles. Deus criou todas as coisas do nada. E agora Ele é um ser pessoal que vai se relacionar com a gente de forma oficial. Então pensa que esses homens e mulheres de Israel ainda não têm uma visão tão clara de quem Deus é e de como é a relação deles com esse Criador. Portanto, a grande intenção do livro de Gênesis, especialmente os primeiros 3 capítulos, não é ser um tratado científico. Por isso que quando você olha para esse relato, você vai assim, mas está faltando muita coisa aqui, os dinossauros, a evolução dos animais, como é que faz isso aqui? O texto bíblico não faz questão de dar esses detalhes. Porém, num bom café de umas 6 horas, aí tem que separar umas 6 horinhas, eu posso explicar item por item. Agora eu não vou abrir essa caixinha de Pandora aqui, senão a gente vai sair daqui só amanhã. Mas, de qualquer forma, as questões mais científicas, biológicas ou cosmológicas, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Mas o grande ponto de Gênesis, especialmente dos 3 primeiros capítulos, é um grande tratado teológico para explicar a relação de Deus com o homem. A grande intenção de Moisés é dizer assim, Deus criou o ser humano e é assim que a relação deles acontece. Bom, e aqui nós temos o núcleo de como essa relação acontece. Até então, Moisés narra a ideia de como Deus criou o homem. E ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Até então, você tem uma relação natural entre Deus e o homem. É natural. Deus como Criador, o homem como sua criatura que carrega a sua imagem e semelhança. Aqui, o que Adão está fazendo, o que Moisés está fazendo em relação a Adão e Deus, é traçando uma rota em que essa relação muda agora. Não é só uma relação natural, agora é uma relação pactual. Agora Deus chama o homem para uma relação mais íntima e ainda mais oficial. Percebe como o texto ele é muito claro. O Senhor Deus tomou o homem. O homem já havia sido criado e agora ele é colocado numa situação. E nesse primeiro ponto o que a gente vai perceber é justamente as partes dessa aliança. As partes da primeira aliança da história. A primeira questão que acontece na história em relação a um compromisso sólido. E deixa eu te dar um panoraminha rápido aqui. Alguns dizem, bom, mas não tem a palavra aliança aqui no texto. Não tem mesmo. Essa palavra aliança vai aparecer só em Gênesis 6 e 11, depois de um bom tempo de texto bíblico aqui. Porém, os elementos de uma aliança estão aqui. As partes, os compromissos, os sinais dessa aliança e as consequências dessa aliança. Tudo está aqui em Gênesis 15 e 17. Os componentes de uma aliança estão presentes aqui, ainda que o termo aliança não apareça. E você vai perceber de maneira muito clara como esses componentes são importantes e definem a nossa vida. Nesse primeiro componente das partes da aliança, o que nós temos aqui é uma experiência extraordinária. O próprio Deus toma o homem, e a linguagem ela é muito interessante, porque quando o texto diz que Deus tomou o homem, não é que Deus convidou o homem, não é que Deus disse assim, homem, não, faz o seguinte, cara, estou pensando aqui, talvez é melhor a gente acertar nossa relação.
Sabe quando um casal vai conversar e um depende do outro para que a conversa aconteça? Para quem é casado sabe bem disso, que quando um não quer, o outro não conversa. A realidade é que ele é muito diferente. Não é que Deus diz assim, Adão, vamos ver se a gente consegue conversar e marca um horário na agenda. Ele pega Adão. Ele literalmente pega Adão. A linguagem do texto é muito literalista e é provável que Deus tenha pegado Adão mesmo e colocado frente a frente com ele para conversar face a face. Os casais nem imaginam como seria isso se um dos cônjuges tivesse esse poder de pegar e colocar para conversar. É o que Deus faz aqui. Ele coloca Adão para uma conversa séria. Não é que ele convida Adão assim, Adão, vamos lá. Ele faz isso de forma soberana, mostrando que as duas partes da aliança não são iguais. Diferente de um casamento em que nós temos duas partes iguais, dois seres humanos, aqui, quando Deus estabelece a aliança, fica claro o abismo entre o Criador e a criatura. Fica claro quem Ele é e quem nós somos. Fica claro que Deus não é como um de nós e que nós não somos como Deus nesse ponto. Ele tem o que a gente pode chamar aqui de a autoridade soberana para instituir a aliança. Ele é quem chama o povo para essa aliança. E aqui há uma definição muito legal do que é a aliança de um teólogo chamado O. Palmer Robertson. Ele vai definir a aliança como um pacto de sangue soberanamente do ponto de vista confessional, a nossa confissão de fé, que é um documento que expressa como nós cremos a fé de forma mais sistemática. Ela faz uma boa explicação do que Deus usa para fazer essa aliança. Ela vai chamar isso de condescendência voluntária da parte de Deus. Em outras palavras, leia comigo. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir ou aproveitar nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Em outras palavras, trazendo aqui para o nosso bom português mais adaptado, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, beleza, tem uma relação natural ali de obediência, mas o ser humano só poderia aproveitar alguma coisa disso se Deus, por livre e voluntária ação, desse para o homem condições de aproveitar isso. E Ele dá fazendo um pacto, fazendo uma aliança. A aliança de Deus com o homem é a forma que Deus usa para dizer assim para o homem, olha, você tem diante de você as bênçãos e as maldições de caminhar debaixo da minha soberania. Ele dá ao homem a opção, a liberdade de escolha, inclusive aqui, e você vai entender por que aqui isso existe, depois isso não existe mais, de pensar, bom, eu quero aproveitar os bens, as bênçãos, o bom Deus, ou eu quero me rebelar contra Ele. E Deus dá essa escolha para ele. É uma condição muito natural em que Deus é soberano, mas Ele coloca sobre o homem a responsabilidade de escolher entre uma coisa e outra. E esse é um ponto importante. Nessa definição de partes aqui, onde nós temos o homem e Deus sendo colocados numa mesma aliança, o homem é submisso ao próprio Deus, porém ele é responsabilizado por caminhar nessa aliança. Quando Deus toma o homem e o coloca nessa relação, Ele coloca o homem numa relação de privilégio, mas de responsabilidade. O homem é parte da aliança. O homem tem ativa ação, e quando eu digo ativa ação, é porque parece uma redundância, mas é que a gente pensa num homem que até age na relação com Deus, mas não de forma ativa. Aqui não, o que nós temos aqui é que o homem pesa, ele interfere, ele tem algum tipo de papel dentro dessa aliança. Em outras palavras, Deus não está sozinho na aliança. O homem é colocado ali para fazer alguma coisa. Aqui, a nossa construção do cristianismo precisa ser ajustada. Sabe por quê? A gente pensa na ideia de um Deus que está ali e Adão vai para um lado, ele vai buscando Adão para o outro e ele vai correndo atrás do homem como se fosse um bom velhinho atrás dos seus filhos. E não é isso que acontece aqui. Ele chama Adão numa responsabilidade de adulto, de solidez. E qual que é a nossa grande aplicação aqui? Bom, a aplicação para nós é que, quer você queira ou não, Deus te chamou para um relacionamento sólido com a sua vida. Ainda que você seja fluido, Deus não se relaciona assim com o ser humano. E você é um ser humano. Aqui há um ponto importante. Adão, ele é o representante pactual da humanidade. Ele carrega em si e por si a representatividade do homem. Em outras palavras, Adão estava em aliança e você está em aliança com Deus por meio de Adão.
Você nasceu em aliança com Deus. Você nasceu com algum tipo de compromisso com Deus. Você nasceu carente de um compromisso com Deus porque você tem esse compromisso com Ele desde a sua criação. Você nasceu ligado a Deus por meio de um pacto, que a gente chama de pacto das obras ou pacto da criação. Você nasceu vinculado a Deus. Ah, pastor, mas e o pecado? Calma que a gente vai chegar lá. Eu só quero te explicar que não é próprio do ser humano estar numa relação fluida. Ele foi criado para ser sólido. Você não nasceu para ser fluido, meu irmão. Deus não te criou para isso. A sua natureza pecaminosa desvirtuou a forma pela qual Deus te trouxe à existência e te colocou na realidade. Essa forma de pensar em que você se escapa e se esvai como uma água infiltrando no telhado das relações, isso não procede da forma como Deus escolheu que você fosse visto na existência. O ser humano não foi colocado aqui para escapar das suas relações. As partes da aliança mostram isso. O ser humano é colocado numa representatividade pactual por meio de Adão e a partir de agora ele vive, se interage e governa na própria criação por meio de uma aliança. Nesse caso, a coisa avança um pouquinho, por quê? Ele sai de uma relação natural e ele passa a uma relação pactual. Ele era criado à imagem e semelhança, agora ele é colocado em um compromisso. Não existe ninguém sem compromisso na história. Isso aqui é legal de você pensar. Pensa na pessoa mais sem compromisso que você imaginar aí. Aquele indivíduo que, meu pai amado, pra você colocar ele num compromisso, tem que amarrar ele à força e levar ele para lá. Mesmo esse que não tem compromisso com nada, que odeia compromisso, que é fluido como água, ele nasceu ligado a um pacto. E ele vive contrário à sua própria natureza. Ele vive contrário àquilo que é o chamado para a sua vida, estar em aliança. Ele é um rebelde. Ele é um rebelde sem causa. Porque a grande causa dele deveria ser se vincular a esse pacto corretamente. Portanto, não existe essa de era sem compromisso. É doído dizer isso, mas não existe ninguém livre o suficiente para estar fora da aliança com Deus. Ninguém. Não existe ninguém na história que nasceu depois de Adão sem esse compromisso. Mesmo você, no seu coração, que não queria ter isso, você tem. Você tem uma profunda ligação com Deus ao ponto de você estar vinculado com um pacto sobre você. Quando Deus chama Adão para uma aliança, Ele chama você para uma aliança. Adão é o seu representante. Pô, pastor, mas eu não escolhi ele não, mas Deus escolheu. Como eu disse, Ele é soberano e Ele escolheu o representante da aliança, Ele escolheu Adão. Sabe quando um representante do Brasil é eleito e ele vai lá representar o país? Adão foi escolhido representante da humanidade. E quem escolheu ele? O próprio Deus. Ele vinculou o Adão e falou assim, agora já era, todo mundo está nessa aliança. Acabou. Pastor, eu não queria isso não. Irmão, não temos direito de escolha. Nós não temos autonomia nessa relação. Nós fomos colocados ali. Agora a gente tem um grande problema para resolver. Estamos em aliança com Deus. Ponto. Pastor, mas e aquele incrédulo? E o ateu? Também tá. Mesmo que o coração dele diga assim, isso é tudo balela, isso é a história da carochinha. Essa galera religiosa inventa cada uma. Mesmo ele, lá no íntimo do coração, lá dentro, naquele fundo onde só ele, Deus, sabe que existe, ele lá no fundinho sabe que ele não foi criado para fluir, e sim para ter relacionamento sólido, compromisso, pacto com alguém. Ele só não sabe com quem é ainda. Tomara que um dia saiba, mas ele não sabe para quem que é. Ele sabe que ele foi criado para fixar raízes. Nesse caso, uma questão que avança aqui, ela é importante para nós, é que esse pacto das obras, e eu vou dizer depois por que ele chama pacto das obras, ele é o primeiro compromisso da história, a primeira relação de compromisso que aconteceu. Guarda bem esse nome, pacto das obras, porque vai ser importante para você entender. Pastor, por que vocês chamam isso de pacto das obras? Tem uma questão que você também vai começar a chamar por isso, você vai ver por quê. O melhor termo aqui, talvez não seria das obras, mas fica difícil achar um outro termo. A grande questão é que quando Deus chama Adão para essa relação, Ele estabelece a relação a partir das obras de Adão, a partir das suas próprias condições. Em outras palavras, essa relação é estabelecida dizendo assim, Adão, se você cumprir, você permanece. Se você não cumprir, você não permanece. É um pacto, é uma relação de obras. Isso entra em contraste depois com o que vai acontecer na história e na vinda de Cristo.
você já talvez vai fazer a ligação entre uma coisa e outra. Mas a partir desse momento, existe um compromisso na história que é vinculado às obras de Adão. Adão pecou, a relação é quebrada. Posterior, o próprio texto apresenta os compromissos dessa aliança. As partes já foram apresentadas. Deus tomou Adão e o colocou no jardim. Agora, o que acontece é que o texto mostra para que isso acontece. Qual a finalidade do pacto das obras? Qual a finalidade dessa aliança que está ali em jogo? A finalidade é para que o homem pudesse cultivar e guardar o jardim. A finalidade é para que o homem pudesse desenvolver a sua vida. A expressão do texto ela é muito interessante para cultivar e guardar o jardim. Na maneira como os escritores do Antigo Testamento colocam essa expressão, ela também aparece em como os oficiais sacerdotais no período levítico operavam o culto a Deus, mostrando aqui que existe um conceito atrelado entre o que Adão faria e o que os ofícios levíticos posteriormente fariam também. Em outras palavras, Adão seria o sacerdote do jardim. Ele cuidaria do jardim para que a presença de Deus e todo o jardim se desenvolvesse. Tem muita coisa para você entender aqui em nível de como que isso se dá. A gente imagina essa história como se Adão fosse chamado a ser um agricultor para sempre, né? Regando planta, colhendo fruta. Mas a história não é essa. A ideia é que tudo que o homem fez ao longo da história poderia acontecer no jardim. Ele poderia pensar em novas profissões, em prédios, em tecnologia. O chamado de Deus para cultivar e guardar o jardim é para desenvolver o potencial da criação. É como se eu estivesse dizendo, Adão, vem cá, essa relação nossa aqui vai acontecer, mas vai ter uma questão, e eu vou falar dela depois. E você vai fazer isso por quê? Para guardar esse jardim e cultivar ele. Desenvolver o que está acontecendo aqui. A nossa visão daquele filminho de infância, de Adão numa grama e tal, ele seria transformado ao longo do tempo em uma grande cidade bem construída e arquitetada por a humanidade e caminharia debaixo de uma aliança com o seu Criador, hipoteticamente. Se a coisa caminhasse bem aqui, o jardim do Éden se transformaria numa grande cidade do Éden. Pastor, onde está isso? Nessa expressão tão pesada aqui para nós, cultivar e guardar. A nossa tradução ela não pega o texto como ele deveria, talvez, porque a nossa cultura ela está muito distante do hebraísmo que está sendo colocado ali. O conceito é muito mais denso do que só plantar figueira e colher, plantar uma maçã e colher. O que ele está falando aqui é um desenvolvimento a médio, longo e longuíssimo prazo para que o Jardim do Éden se tornasse uma grande estrutura criacional onde a sociedade se desenvolveria. Ô pastor, mas você não está viajando muito não? Então, olha para o Novo Testamento e Apocalipse, quando Jesus vem e volta na sua glória, ele não volta com o Jardim do Éden, ele volta com a cidade santa. A cidade que Adão não construiu, o próprio Cristo constrói. A questão toda não é que Deus queria que a gente ficasse no jardim. O compromisso de Deus com Adão não era, fica aí como meu jardineiro particular. O compromisso era, fica aí como meu vice-gerente, o meu cooperador ou co-criador nessa obra toda que eu fiz aqui. Adão poderia, do jardim, fazer uma cidade, e uma grande cidade. A gente sabe muito bem que ele não fez. A gente sabe muito bem da história, mas o compromisso principal seria esse, um ofício sacerdotal e vocacional de Adão. Ele seria o sacerdote e o desenvolvedor da criação. Para quem aqui talvez trabalha na parte de tecnologia, é como se Deus estivesse dando um grande ecossistema e Adão fosse o cara que programar ali tudo que está acontecendo, ele poderia simplesmente criar um mundo para ele. Pastor, mas como é que é isso? Bom, pensa você que tudo que nós temos de bom hoje, tudo que nós temos de bom, é fruto dessa possibilidade que Deus deu para Adão. Tudo, todo esse potencial criativo que nós temos, é fruto desse pacto e dessa disponibilidade que Deus deu de dizer assim, usa a minha criação para fazer com que ela desenvolva-se no seu potencial. E tudo que nós temos de ruim é como o pecado afeta isso em nós. Nós vamos desbalanceando a coisa. A gente olha para uma cadeira como essa, o Vitor ainda brincou que talvez é uma das melhores cadeiras que a gente já viu assim, para a igreja. Ela foi criada, permitida e potencializada por Deus. Mas quando você esbarra nela e tem uma quina solta de ferro e arranha seu braço, isso é fruto do pecado. Pô, pastor, mas é assim nesses mínimos detalhes?
Meu irmão, são milênios de evolução humana debaixo de uma condição ambígua entre potencial criativo e efeito danoso do pecado. A vida é uma ambiguidade só. A gente olha e fala, nossa, que potencial lindo de Deus, mas o som está tão ruim, tem que ajustar lá. Você imagina se o pecado não houvesse entrado no mundo e se o homem tivesse todo esse potencial sem nenhum problema, sem nenhum efeito do pecado. Meu irmão, é difícil pensar isso, como que a criação poderia ser muito melhor. As questões sociais, as questões de medicina. Olha, pastor, medicina, você vai perceber que o homem morria, ele poderia morrer. Ele era vulnerável, ele não era indestrutível. E Adão teria essa responsabilidade de continuar cuidando da sua vida. Nesse caso, eu vou deixar isso para outra hora, porque aqui é assunto sem fim. Adão teria potencial para conduzir a história. Era uma lei moral que ele tinha também para cumprir, essa relação íntima entre Deus e o homem. Mas olha que interessante, o Senhor deu uma outra ordem para ele, é um outro compromisso. E esse compromisso talvez seja o aspecto mais jurídico da coisa. Pensa que aqui a gente tem dois aspectos, o moral e o jurídico. O jurídico é, não coma desse fruto. Olha como é que Deus, ele graciosamente estende o jardim todo para ele. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. E por que aspecto jurídico aqui? Porque a partir dessa cláusula, toda a relação poderia ser quebrada. Imagina você, tudo aquilo de potencial que poderia acontecer, toda a relação pactual e de aliança entre Deus e o homem está contida num mandamento. A gente chama isso de mandamento probatório, o grande teste para Adão. Foi um teste mesmo. Adão sendo testado na sua liberdade. Pastor, mas Deus não sabia o que ia acontecer? Não, Deus não sabia o que ia acontecer. Ele decretou o que iria acontecer. Faz parte do decreto dele. Deus não só conhece o futuro, ele também conhece o futuro, mas tudo acontece debaixo da sua soberania. Aqui é uma parte um pouquinho mais complexa, mas se você ficar com dúvida, no final do culto a gente toma um bom café. Adão tinha uma liberdade natural e moral de fazer escolhas. Ele poderia escolher ficar debaixo desse compromisso. Era uma escolha dele. Deus dotou isso com ele. Deus deu essa condição para Adão. Só que, soberanamente, Deus também deu uma outra condição para Adão, de agir contrário à sua própria natureza. Ele deu essa liberdade para Adão. Fez parte do decreto. Ele escolheu que Adão tivesse condições de ir contrariamente à sua liberdade. Ele poderia agir de forma contrária à sua própria liberdade de escolher. E quando eu digo liberdade aqui, a gente vai conceituar melhor isso, Adão escolheria o bem, porque naturalmente, moralmente, era isso que ele tinha dentro de si. Adão era carregado de justiça original. Se ele fosse inclinado para alguma coisa, era para o bem, somente. O que acontece é que Deus vocaciona ele e dá a ele liberdade de agir contrário à sua própria natureza boa. Ele tem liberdade, inclusive, para ir contra o que ele mesmo foi criado para ser. Deus é soberano para isso e ele assim fez. Deus escolheu que assim fosse, que Adão quebrasse a aliança. Pastor, mas eu não consigo entender Deus. Por que ele fez isso? Meu amigo, Deus é Deus. Um Deus que milita a causa dele para a sua própria glória, mas que, por graça, escolhe salvar pecadores debaixo dessa aliança. Mas ele não revela por que as coisas foram como foram. O que a gente sabe, e a gente precisa ter isso como pressuposto, é que tudo procede da soberana decisão e vontade de Deus. Nada acontece no cosmos fora dessa decisão. Se você me dissesse, mas pastor, eu prefiro acreditar que Deus agiu contrário à vontade de Deus, eu te diria que então esse Deus não é Deus, o Deus da Escritura. Porque nada e nem ninguém age contrário à sua vontade. Ele é Deus. Quando ele toma Adão, ele está dizendo assim, eu sou Deus e Deus sobre tudo e sobre todos. Nesse caso, a gente precisa ficar com o que Paulo fala em Romanos 9, que nós não conhecemos os caminhos de Deus e, portanto, questionar ele seria muita tolice. Quando Paulo diz assim, mas quem é você, caro amigo, para questionar a Deus, dizendo quem pode resistir à sua vontade? O mesmo olheiro não tem direito sobre a massa de fazer um vaso para honra e para desonra? Ele escolheu que esse momento fosse um momento de desonra para a humanidade. Assim ele fez. Mas nesse caso, o compromisso de Adão era muito simples e ao mesmo tempo muito complexo. Alguém olha para esse texto e diz assim, isso não tem como ser verdade, pastor.
é nítido que esse texto ele é fabricado por uma mitologia ou por um mito de origem, porque é impossível um Deus tão soberano, tão inteligente, dar um mandamento tão infantil assim de comer um fruto. É porque você está olhando na superfície da coisa, meu irmão. Ali, a criação ainda estava no seu embrião, em nível de potencialidade. O que tinha ali era um fruto da árvore do conhecimento do mal e da árvore da eternidade. A questão toda não é o fruto. A questão toda é a escolha de Adão de caminhar debaixo do decreto e do mandamento de Deus ou de agir contrário à sua própria vontade. A questão toda não é se ele vai comer ou não o fruto. A questão é se ele vai seguir as normas do pacto ou não. É se ele vai se submeter ao que Deus colocou para ele ou se ele vai comer o fruto que ele não poderia comer. Bom, pastor, mas não poderia ser um negócio mais difícil? Ou mais complexo, ou mais elaborado? É porque você está acostumado com os problemas que o pecado trouxe. O pecado trouxe tantos problemas para sua mente que isso aqui parece muito simplista. Mas naquele contexto pré-queda, um mandamento como esse talvez era a alta e mais refinada condição que Deus poderia colocar para o homem. Não coma desse fruto, obedeça a minha ordem. Simples, né? Não tão simples assim, você sabe bem da história. A grande aplicação disso para nós é o seguinte, meu irmão. Quando Deus criou o homem, ele experimentaria isso aqui, ó. Não teria outra forma de viver. Propósito de existência, plenitude e vida eterna. Tudo isso está diante dele. Continuamente diante dele. Continuamente diante dele. A sua vida, ela não é uma vida sem compromisso. Você não veio na história à toa. Você nasceu para um propósito, para se relacionar com Deus. O pecado afeta em você toda a sensação, sentimento e interpretação da realidade. Você, quando se sente sem propósito, sem sentido, quando você sente a escassez da vida, sente o cheiro da morte, tudo isso é feito do pecado. Você não foi criado para isso. Você não foi criado para experimentar o vazio do mundo. Você não foi criado para experimentar a dor e o sofrimento. O pecado faz isso com você. É antinatural o que você experimenta. Se torna natural por causa do pecado, mas é anticriacional, talvez eu poderia dizer. A ordem da criação é que você tivesse todo o sentido da vida, toda a plenitude e vida eterna. Deus tem um compromisso com o ser humano. Deus instintivamente, ao homem, aliás, coloca esse senso de que Deus é compromissado com ele. É interessante pensar que mesmo que alguém não conheça nada, absolutamente nada disso que eu estou falando aqui, e você perguntar, bom, o quanto você acha que Deus se interessa pelo homem? Essa pessoa vai dizer, muito, porque instintivamente a gente consegue dizer que Deus se interessa pelo homem. O contrário é verdadeiro. O quanto o homem deveria ter compromisso com Deus? Muito. Percebe como são dois pesos, duas medidas? A gente calcula que Deus tem pronto interesse em se relacionar com o homem, mas o homem a gente tolera ser um pouquinho mais fluido, e não era para ser assim. Você e eu deveríamos ter o mesmo interesse na relação. Não sei se vocês já tiveram relacionamentos assim, e que tem uma parte muito mais interessada que a outra na história, e você fica assim, poxa, relacionamento ruim, porque o outro quer e o outro não quer. A relação criacional não foi criada para isso. Ambos tinham seus compromissos. E Deus estava firmado em comprometer e desenvolver esse compromisso com Adão. Tudo que ele prometeu para Adão, ele daria. Vida eterna, plenitude e propósito de existência. Deus estava lá. O compromisso dele foi inviolável. Ou o homem não. O homem foi a parte desapegada, foi a parte fluida, desinteressada da história. É igual aqueles namoros em que sempre tem uma parte muito mais apegada que a outra e fica igual aquele namorado respondendo no WhatsApp meio desinteressado. É um pouco do que acontece aqui com Adão. Ele é desinteressadamente fluido ao pacto. Ele foge do relacionamento com Deus. Esse compromisso de Adão reverbera em você. É por isso que você foge dos compromissos. É por isso que você foge das relações. Porque você é como Adão, seu pai. Adão é o pai do homem no sentido pactual. Você e eu nascemos de Adão. Instintivamente nós quebramos os nossos compromissos. Adão quebrou o dele. É por isso que eu e você somos ensinados desde criança a ter compromisso, porque naturalmente nós rompemos com eles. Naturalmente nós odiamos compromisso, porque tudo o que nós poderíamos fazer em Adão nós fazíamos errado. Você não foi chamado para isso, meu irmão. Não foi chamado.
O texto avança e ele, aliás, um pouquinho depois mostra que o que acontece com a quebra desses compromissos é contrário à coisa. O pacto é quebrado. Por isso que quando Deus ele vai colocar a última parte da aliança, ele vai mostrar as consequências dessa questão. Então pensa só, as partes foram colocadas, os compromissos foram colocados ali também e as consequências também foram expostas. A consequência é simples, porque no dia que você comer esse fruto, você vai morrer, Adão. Você vai morrer. E a morte chega para Adão. Talvez não como ele imaginava. A morte para Adão é uma questão mais complexa. A morte para Adão é uma questão até mais densa, talvez, do que a gente imagina. Adão, ele tem a condenação, ele é condenado, ele quebrou a aliança, ele quebrou o pacto, ele rompeu o compromisso. Eu quero te explicar e te ilustrar como é que isso funciona. Quando você tem ali um contrato e você quebra esse contrato, isso é ruim para você emocionalmente, para todos nós aqui. Mas além da condenação interna de quebrar um pacto, existe um efeito do pacto ali. Imagina que tem uma cláusula de condenação, uma cláusula dizendo, se quebrar isso aqui, está condenado. Não é só você se sentir mal, não é só o caráter subjetivo. Existe uma objetiva questão acontecendo ali. Você quebrou uma aliança, ponto. A gente tem mania de achar que quando Adão quebra essa aliança, é só uma dorzinha no coração que ele sente. Mas não, existe um fato objetivo acontecendo. A aliança foi quebrada, o contrato foi rompido, ele despertou, ele acionou a cláusula. Existe algo objetivo acontecendo, o pacto foi quebrado, a aliança foi quebrada na história. A aliança não deixou de existir, todo mundo sabe, um contrato foi quebrado, ele não deixa de existir, ele continua existindo. O que acontece é que as cláusulas de exceção desse contrato ou de quebra de contrato vão acontecer. Inclusive por isso que existe a quebra de contrato. O contrato está lá, a aliança está lá. A gente pensa no divórcio, por exemplo. O divórcio acontece primeiro aqui. Mas quando a aliança acontece, é rompida, as consequências vêm. E esse é um ponto interessante. Quando um casamento acontece, ele acaba depois, sempre vai haver o resquício de que houve a quebra de uma aliança. Ninguém apaga. Uma aliança feita jamais é desfeita. Amizades, casamento, relação comercial. Nenhuma aliança na história pode ser esquecida, porque assim foi com Éden. A aliança primária foi dita assim, aliança. Quebrou, ela continua em vigor. Como que ela continua em vigor? Despertando a cláusula da quebra, a maldição da morte, do pecado, da condenação. Ou seja, quando Adão quebra essa aliança, ela não é descartada, deixa de existir. Nós continuamos em nascimento dentro dessa aliança. Você e eu nascemos em aliança com Deus, mas uma aliança quebrada. Isso aqui é terrível, meu irmão. Imagina você já vir para a história com um contrato quebrado, com um casamento em pedaços. É o que acontece. Nós nascemos debaixo de uma aliança quebrada. Então, ajusta a forma como você entende a relação com Deus aqui. Quando você prega para alguém que nunca ouviu o Evangelho, você não está pregando para alguém que está sem nenhum tipo de relação com Deus. Você está pregando para alguém que está em uma aliança quebrada com Ele. Isso muda muito como é que você lida com as coisas. Muda muito. Ninguém aqui nasceu fora dessa relação. Todos nós estamos nessa relação quebrada com Ele. Condenação, dor e sofrimento, e a morte chegou. E é interessante porque o texto ele não define isso para a gente agora, logo de cara, mas ao longo da história bíblica, a gente vai perceber que a morte em que Deus falava não era uma morte pontual, não era uma morte excepcional, era uma morte bem abrangente. Era uma morte física, era uma morte espiritual, era uma morte eterna. Adão experimenta todas as perspectivas da morte. Até então, essa aliança, ela tinha aspectos de vida eterna. E o que é vida eterna? Deixa eu conceituar para você aqui o que seria vida eterna. É o que a gente pode chamar de comunhão imperdível de Deus. É uma comunhão que não se perde. Essa era a grande promessa da aliança. Uma comunhão para sempre. Cai da cadeira não, Adão não tinha vida eterna ainda. Ele estaria conquistando essa vida ao longo do teste probatório. A comunhão com Deus era perdível. Ele podia cair do seu estado. É aqui onde a gente consegue entender talvez aquele conceito que particularmente eu não gosto muito, de livre-arbítrio. Adão tinha livre-arbítrio para buscar
a sua vida eterna com Deus. Mas ele prefere escolher a outra questão. Inclusive, é por isso que logo um pouquinho depois do texto, no próprio capítulo 3, ao finalzinho dele, quando a coisa vai embora ele é expulso do jardim, versículo 22, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Ele não vivia eternamente. Ele ainda poderia chegar nesse patamar, mas ele não tinha essa condição. Para você entender por que quando Adão come, ele morre, porque a morte ainda era uma possibilidade. Guarda essa informação, porque quando eu te explicar a aliança com Cristo, você vai entender como é que muda a questão. Adão poderia ter vida eterna, ele não tinha ainda. Você e eu, em Cristo, já vou te dar um baita spoiler, nós já chegamos numa relação com a vida eterna garantida. Aqui é onde o conceito precisa ser refinado. A gente banaliza a vida eterna. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Adão não tinha. E ele tanto almejava. Você imagina a mente de Adão pensando tão perto e tão longe da vida eterna. Ele estava no jardim em que a vida eterna era ofertada. E por uma decisão, ele é expulso desse jardim. Nós, tão longe, mas agora tão perto da vida. Essa é a troca que acontece entre um pacto e outro. Então, nesse caso, a vida eterna ela é uma grande possibilidade, não uma realidade para Adão. Ele poderia experimentar de comunhão imperdível com Deus por toda a eternidade. Ele não vai, ele peca, e você sabe muito bem da condição. E quando Adão peca e ele quebra essa aliança, você e eu somos chamados a um tipo de reflexão muito importante aqui. Meu irmão, você nasceu debaixo de uma aliança quebrada. Essa é a pior notícia que você poderia receber. Você nasceu debaixo de uma relação destruída. E é por isso que muitas relações que você tem sofrem esse efeito. Porque todos nós replicamos esse tipo de quebra nas nossas outras relações. O ser humano, ele estraga suas relações porque a sua primeira relação com Deus foi quebrada. E a partir de agora, ele não consegue mais se relacionar sem quebrar relações. É por isso que existe divórcio. É por isso que existe quebra de amizades, quebra de lealdade, quebra de confiança, ruptura. Porque o homem caiu em pecado. Ele quebrou a aliança. Isso tem aplicação para a sua vida, cara. Isso tem aplicação profunda para a sua vida. É o seguinte, você foi criado para aliança, mas você morreu em aliança. Você não consegue reconstruir isso com a sua própria força. Nem que você quisesse, meu irmão, nem que você quisesse. Os relacionamentos na sua vida teriam a estabilidade que você precisa. Nem que você quisesse. A gente é carente de uma estabilidade que só Deus, em Cristo Jesus, pode dar para a gente. Nenhum casamento, nenhuma relação filial, nenhum contrato comercial, nenhuma amizade consegue resgatar para você o que o seu coração tanto anseia, estabilidade pactual. Estabilidade em aliança com alguém. Quer testar isso? Sabe aquele conforto quando você encontra alguém que te entende? Alguém que está com você, alguém que fala, estou com você, estou contigo, você fala assim, ufa, lugar de descanso. E essa relação, ela é tão preciosa para você que você fala assim, se eu perder essa relação aqui, eu perco meu chão, eu perco tudo que eu tenho, porque ela que me gera estabilidade, mesmo essa relação, ela pode acabar um dia. De alguma forma. A morte chega para todos. Seu sócio na empresa pode morrer um dia. Seu esposo, sua esposa podem morrer um dia. Seus filhos, Deus pode levá-los um dia. Seus pais e mães, também Deus pode levá-los um dia. Toda relação pós-queda é suscetível à quebra. Todas. Por mais leal que você seja, por mais leal que o outro seja, nenhuma relação de aliança te garante isso depois do pecado. Depois do pecado, as relações nasceram para serem quebradas. Isso é triste, né? Pensa aí, qual relação que você confia muito? Ela nasceu para ser quebrada. A morte vai separar ela. Isso tem um gosto muito amargo, né? Você pensar que, em algum momento, imagina um casal novo, com seus 20 anos, viveu a vida toda, 70 anos, 80 anos, 70 anos de casado. Em algum momento, Deus vai chamar um primeiro. No último suspiro, o cônjuge olhando pensa assim,
toda a minha aliança agora acabou. A parte da aliança foi embora. Não há mais sentido. Todo o solo que aqui foi plantado não está mais por ali. É assim, talvez, nos casamentos mais bonitos. E também há aqueles que não acabam tão bem assim. As amizades que perduram durante toda a vida e que um dos amigos também vai embora. Eu estou usando isso tudo para te mostrar que por causa do pecado, as relações agora começam a ter um problema. Elas têm prazo de validade. Todas, sem exceção. O cronômetro corre. E você e eu sofremos isso. É ruim pensar que qualquer relação que você tenha tem um prazo de validade. Essa é a relação humana depois do pecado. É por isso que talvez nós instintivamente escolhemos ser fluidos para preservar o nosso coração da dor de romper alguma coisa. É por isso talvez que a gente escolheu, como a água, não se vincular solidamente a nada. Porque talvez é mais fácil para você fazer alguém sofrer, ou ver o sofrimento de alguém, do que sofrer a perda e a partida de uma aliança sendo quebrada. Ou talvez você se tornou tão insensível à quebra de uma aliança que você já nem considera mais que isso causa dor e angústia para alguém. Mas, meu irmão, minha irmã, nós somos criados com a expectativa de pacto, de aliança, de vínculo. É por isso que no texto de Oséias 6:7, e aqui é um ponto importante para provar para você como que a Bíblia reverbera essa aliança quebrada. Deus diz assim acerca de Israel: mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles foram infiel a mim. Algumas traduções, deixa eu corrigir isso para você, a NVI e a NTHL mudaram a tradução como mas eles transgrediram a aliança na cidade de Adão ou com a humanidade, mas essa não é a boa tradução. Ali, o termo que o texto original usa é realmente um nome, um substantivo. Adão. Adão é aquele que é lembrado aqui em Oséias como aquele que transgrediu a aliança com Deus e que, portanto, parece ilustrar o que Israel sempre faz. Não é que, parênteses, existe uma cidade no texto bíblico realmente chamada Adã. Só que essa cidade nunca teve nenhum tipo de quebra de aliança, de ruptura com Israel, nada do tipo. A tradução que a NVI faz, se não estou enganado, o NTHL, não faz sentido no contexto. Aqui, a palavra realmente faz associação a Adão, o homem da criação. Como Adão, Israel transgrediu a aliança e foi infiel. E como Adão, nós transgredimos a aliança e somos infiéis. Você é infiel às suas alianças, seja qual for. Seja qual for. As mais, que você imagina, mais fidelidade, você ainda assim vai falhar em algum momento. Nas expectativas. Porém, eu quero encerrar com esse texto aqui de Colossenses, que para mim, aliás, para mim é o texto que mais explica a questão. O que Adão não podia fazer, Cristo fez no seu próprio corpo. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer na terra, quer sobre o céu. Cristo é o único meio que você tem de experimentar uma relação sólida de novo, meu irmão. A única forma. Romanos, Paulo faz o paralelo. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Adão foi o responsável por isso. Cristo é o responsável por isso. Na semana que vem, a gente vai ouvir sobre o pacto da graça. É a outra aliança que Deus faz para restaurar essa que está quebrada. Eu estou te dando aqui, talvez, o que é a parte mais densa da teologia pactual. É você entender o quanto você foi formado para ter aliança com alguém. E esse alguém, talvez não é nem alguém que está do seu lado agora, é Cristo. E detalhe, depois que Cristo se torna o seu fundamento de solidez na vida, todas as suas outras relações começam a ser solidificadas com consistência, com prazo de validade, mas com um detalhe. Deus garante que as suas relações na história para a eternidade vão continuar sólidas como ficaram aqui em algum nível. Você vai lembrar do seu cônjuge,
vai lembrar do seu amigo. Em Cristo, as suas relações sólidas aqui permanecem para a eternidade. E aquele prazo de validade que eu falei acaba. É esse o pulo do gato para você que ficou frustrado, pensando, vai acabar. Para aquele cônjuge que eu falei, que a mulher fechou o olho, ele não está pensando que a aliança acabou. Ele está pensando, quando eu fechar o meu, eu vou encontrar com ela. Essa é a diferença para mim e para você que é cristão. Nós entendemos uma relação tão sólida, um pacto tão sólido com Cristo, que isso impacta e fundamenta todas as nossas outras relações para a história e para a eternidade. Portanto, não há mais medo de perder filho, esposa, amigos, porque mesmo que Deus os leve, assim como Davi disse, um dia eu verei na eternidade, quando ele perdeu o próprio filho, o cristão tem um consolo diferente. Ele sabe que ele constrói relações na história que vão ficar para a eternidade. E a relação mais importante na história que você deveria construir agora é em Cristo. Queria orar por você, encerrando essa pregação, fechando seus olhos. Queria que você que talvez ouviu essa pregação e pensou assim, a minha vida está destruída relacionalmente, você já não consegue pensar em mais ninguém, que você tem algum vínculo profundo, você consegue se perceber como água, aquela fluidez toda. Eu quero orar por você agora. Eu queria até que você